E a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela tem a ver com tudo aquilo que foi apresentado nessa noite, e é de fato sobre Jesus que nós vamos falar nessa noite, amém? E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite se chama O Bom Samaritano. Você pode repetir comigo, o Bom Samaritano? E é de fato sobre a parábola do Bom Samaritano que nós vamos realmente ver nessa noite, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, eu queria que você pudesse abrir comigo nesse texto, a partir do verso 25, enquanto você vai abrindo no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 25, eu já quero desejar as boas-vindas para todos vocês que nos visitam pela primeira vez, que grande honra e privilégio tê-los conosco nessa noite, sintam-se abraçados pela nossa igreja. Meu nome é Guilherme, sou pastor aqui, presidente da igreja, desde 2022, junto com a minha esposa, nós estamos à frente dessa obra, acompanhado aí de uma diretoria, pastores, líderes, voluntários. Temos aí há quase 4 anos promovido a visão de Deus por meio dessa igreja, nessa cidade. Se você não congrega em lugar nenhum, esse é um bom lugar para você congregar. Caso você congregue, leve a graça e a paz do Senhor ao teu pastor. Para você também que nos acompanha aí de casa, de forma online, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. É uma honra e privilégio ter você conosco. Compartilhe esse culto com várias pessoas, para que assim como você, outros também possam ser alcançados. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, a Bíblia diz assim, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E aí a parábola ela começa no verso 30, que nós já vamos ler, mas só para contextualizar você o que está acontecendo aqui. Realmente, um intérprete, um líder, em algumas versões falam um advogado da lei, fez esse questionamento a Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E realmente ele citou a lei de Moisés, amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo. Então a parábola do bom samaritano, ela se resume em ajudar ao próximo, não talvez o próximo com proximidade em relação a amigos, a família, ou talvez literalmente o próximo como um vizinho, não é somente sobre esse próximo, mas o ajudar o próximo que nós vamos ver na parábola do bom samaritano, se trata mais ou menos da pessoa que está precisando de algo, como se fosse a bola da vez, independente se você conhece ou não, independente se é próximo de você ou não, mas a parábola ela tem esse objetivo, em mostrar que o nosso papel é ajudar ao próximo, é se colocar no lugar do próximo, é ajudar aquele que está precisando. A parábola ela gira em torno disso, mas sabe, queridos, que a história de Jesus, ela não é somente contada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, resumido ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, tratam literalmente homens que andaram de forma direta com Jesus e na sua visão contaram quem era Jesus. Mas a Bíblia inteira é cheia de tipificações de Cristo, apontando para o Messias, mostrando para o Senhor. Nós vemos, por exemplo, quando Abraão ele vence uma batalha e ele compartilha com Melquisedeque ali pão e vinho, ou seja, uma analogia, uma tipificação da ceia na qual Cristo iria fazer com os seus discípulos. Nós vamos ver também o mesmo Abraão, que quando ia sacrificar Isaque, um cordeiro ali aparece, uma tipificação do sacrifício de Cristo para conosco, que se coloca no nosso lugar. E tantos outros exemplos nós vamos ver na Bíblia apontando para Cristo. E essa parábola, querido, do bom samaritano, ela é cheia de verdades e preciosidades, que por meio dessa parábola, Cristo vai resumir de fato a queda até a redenção do homem nele mesmo.
E Jesus, ele usava parábolas, histórias, para contar lições espirituais. E a parábola do bom samaritano, ela de fato resume isso. E nós vamos entender algumas verdades nessa noite, lendo primeiramente o texto. Continua comigo aí no verso 30 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores. Em algumas versões diz, em mãos de assaltantes, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Em algumas versões diz, quase morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Isso quer dizer, deixou ele no mesmo lugar que estava, ou seja, não deu assistência, não deu ajuda. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, vendo-o também, passou de largo, também deixando ele naquela situação. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospitaleiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. E quando nós lemos, a primeira impressão que passa, de fato, é a mensagem que precisamos ajudar quem necessita, assim como esse samaritano fez com aquele homem. Mas sabe, queridos, que esse texto, essa parábola, ela carrega muitas verdades. E ela carrega a verdade da nossa história, ela carrega a verdade da nossa vida, ela carrega a verdade, queridos, que sem Cristo nós éramos pecadores, que sem o Senhor estávamos condenados ao fracasso. E essa parábola, ela nos mostra isso. A gente começa pelo verso 30, que já nos mostra algumas verdades. O verso 30 começa dizendo: olha, vinha um certo homem, ou seja, artigo indefinido, não era o homem, mas era um homem, ou seja, alguém qualquer, e a gente pode atribuir esse homem à humanidade, à pessoa do ser humano. E a Bíblia deixa muito claro no verso 30 que esse homem, ele vinha descendo de Jerusalém até Jericó. Eu ainda não tive a oportunidade de ir em Israel, mas geograficamente essa descida, ela existe. É aproximadamente uma descida de quase 1000 metros de Jerusalém até Jericó. E nós vamos ver também, queridos, na Bíblia, que Jerusalém sempre aponta para um lugar de bênção, mas Jericó, na Bíblia, na maioria das vezes, vai apontar para um lugar de maldição. Então a parábola diz: certo homem vinha de Jerusalém até Jericó. Ou seja, queridos, essa é a queda do homem por meio do pecado. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus no Éden, mas o pecado, o lugar de bênção, o lugar de perfeição, por conta do pecado, fez com que o homem começasse a viver uma queda, um distanciamento do Senhor. O texto do verso 30 vai dizer que enquanto esse homem vinha de Jerusalém até Jericó, assaltantes, a Bíblia fala assaltantes ou salteadores, bateram naquele homem. A Bíblia fala no livro de João, no verso 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Quando o homem, ele peca, ele se separa de Deus, ficando agora disponível para o diabo. E o diabo, querido, ele foi, de fato, como o livro de João 10 fala, ele mata, ele rouba e ele destrói. Então, quando nos colocamos no lugar do pecado, sem Cristo, estamos à deriva, nas mãos do diabo, aonde de fato ele nos mata, ele nos fere, ele causa ferimentos na nossa vida. O pecado faz isso. Ficamos
na influência do diabo. E o verso 30 ainda usa uma expressão que é a única vez que eu e você vamos ler na Bíblia: semi-morto ou quase morto. Em nenhum outro texto da Bíblia, queridos, nós vamos ver essa expressão, semi-morto. E o que isso nos remete? Ou seja, a humanidade. Realmente, queridos, sem Cristo não íamos conseguir sair do pecado, mas existia ainda uma esperança, não estava tudo perdido. No verso 3 do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz, querido, que mesmo que o homem foi sentenciado por conta do pecado, mas no capítulo 3, no verso 17, o Senhor olha para a serpente e fala: olha, vai sair um do ventre da mulher, e este vai te ferir a cabeça, este vai pisar na sua cabeça, serpente. Ou seja, estávamos perdidos por conta do pecado, mas ainda não era o fim, porque tinha uma profecia de um Messias que iria pisar na cabeça da serpente, iria nos trazer de volta, iria nos reconectar novamente com o Pai. Não estava tudo perdido. E aí nós continuamos, querido, ainda a ver nessa parábola, no verso 31 e 32, que só poderia ser Cristo. Quando nós vamos lendo, nós vamos ver as figuras de duas pessoas religiosas: um levita e um sacerdote. Duas figuras religiosas que foram estabelecidas por Deus aqui na terra, para aproximar o homem de Deus. Não da forma como Deus planejou, não da maneira como Deus gostaria, mas diante das condições do pecado, de uma forma parcial. Só que a Bíblia deixa claro nessa parábola, que tanto o levita como o sacerdote passaram por aquele homem ferido e não ajudaram. E a Bíblia deixa muito claro no verso 31, que tanto o levita como o sacerdote vinham pelo mesmo caminho, a descida de Jerusalém até Jericó. Ou seja, mesmo sendo pessoas religiosas, elas não poderiam fazer o que só Cristo poderia fazer por nós. Mesmo sendo entidades ali religiosas, levantadas por Deus para conectar o homem, o sacerdote ali, ele tinha uma função muito específica. Nós vamos ver no Antigo Testamento que uma das funções do sacerdote era promover e fazer o dia da expiação, um dia onde todo o povo israelita tinha que limpar os seus pecados, e anualmente isso era feito. E os levitas também tinham outras funções religiosas, mas sabe, queridos, que eles não tinham o poder de nos reconectar com o Senhor. Eles abafavam, era algo parcial, mas não tinham o poder. Esses homens passaram por ele, mas não ajudaram. Sabe, querido, só Cristo pode fazer algo por nós. Não é as nossas obras, não são as pessoas que estão do nosso lado, é Cristo. Ele pode fazer a obra completa em nós. O texto continua dizendo que essas figuras religiosas, levitas e um levita e um fariseu, passou por aquele homem e não ajudaram. Mas um samaritano passou por aquele lugar. E a Bíblia deixa claro no verso 33 que ele não vinha pelo mesmo caminho. A Bíblia deixa claro que o sacerdote e o levita vinham pelo mesmo caminho que aquele homem foi assaltado. Mas o bom samaritano, ele não vinha por aquele caminho. Ele vinha por um outro caminho. Sabe, queridos, Cristo não veio na terra da mesma forma que eu e você. Ele veio de uma maneira divina. Ele veio de uma maneira específica. Ele veio de uma maneira milagrosa. Jesus faz questão de usar um samaritano. E se você tem um pouco de contextualização, você vai entender que o povo judeu é inimigo do povo samaritano. Só para que você possa entender de forma bem breve, existia uma guerra num tempo atrás, onde Roboão era o rei de Israel, Roboão filho de Salomão, neto de Davi, e essa guerra dividiu Israel em duas partes, Israel do norte e Israel do sul. 10 tribos de Israel foram para o norte, mas 2 tribos de Israel, a de Benjamim e a de Judá, ficaram no sul. Essa tribo do sul, ela foi dominada por outros povos. Então, o Israel do norte entendia que agora Israel que estava no sul não era o mesmo. Porque esse domínio que foi dado por outros povos fez com que eles ficassem contaminados.
se mesclaram com outros povos, então fez com que o povo que estava ali, e uma daquelas regiões era a região de Samaria, agora fosse rejeitada pelo outro lado de Israel. Então existia essa briga entre eles não se suportavam uns aos outros. E foi o que aconteceu com Cristo, João capítulo 1, a partir do verso 11, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus o rejeitaram. Os seus, aqueles que deveriam acolher, o rejeitaram. Mas sabe, queridos, que a Bíblia diz que aquele bom samaritano, que não vinha por aquele mesmo caminho de pecado, aquele mesmo caminho de decadência, ele foi bondoso com aquele homem. Ele teve compaixão daquele homem. Ele ajudou aquele homem. Ele pegou aquele homem, colocou aquele homem no seu animal, cuidou das suas feridas. E o que ele usou para cuidar das suas feridas? O verso 35 e o verso 34, diz que ele usou vinho e óleo. Dentro que ele usou para cuidar daquele homem, ele descreve o vinho. O vinho, querido, na ceia é a tipificação daquilo que limpa os nossos pecados. Esse é o pão que simboliza o meu corpo, e esse vinho que simboliza o meu sangue. Ou seja, o bom samaritano, ele usou o vinho para curar os ferimentos daquele homem. O sangue de Jesus, querido, é aquele que limpa os nossos pecados. O texto continua no verso 35 e 36, dizendo que esse homem é levado pelo samaritano para uma hospedagem. E o bom samaritano que inicia aquele trabalho de cuidado, ele fala para o dono da hospedagem: olha, está aqui 2 denários, continua cuidando dele, e se faltar alguma coisa eu acerto na volta. Sabe, queridos, que nós conseguimos entender, para concluir essa parábola do bom semeador, que aquilo que Cristo começou em nós, o Espírito Santo, ele dá continuidade. A Bíblia diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. João capítulo 14, a partir do verso 16, eu vou voltar ao Pai, mas eu vou lhes deixar um Consolador. Ele é amigo, ele é fiel, ele é conselheiro. A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, na verdade, Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, não se ausentem daqui, enquanto o Espírito Santo não descer. Vocês ainda não estão preparados, mas quando ele vier, vocês não somente ficarão em Jerusalém, mas irão para Samaria, até os confins da terra, pregar essa palavra. E sabe, queridos, que a obra que Cristo começou em nós, ela é dada continuidade no Espírito Santo que hoje habita em nós. Em qual lugar? Na hotelaria, o nosso templo, a igreja. Sabe, queridos, essa parábola do bom samaritano, ela realmente resume essa trajetória daquilo que Cristo fez por nós. Mas o que eu quero de fato deixar bem destacado para você nessa noite, eu já queria chamar o grupo de louvor para se posicionar, não é somente deixar claro em uma de várias outras parábolas e histórias que mostram o que Cristo fez por nós. Eu fiz questão de pegar a parábola do bom samaritano, porque realmente ela contém essas verdades, mas quando vamos ler a nossa Bíblia, vamos ver, querido, tantas coisas que apontam para Cristo, tantas coisas que Ele fez por nós, da onde nós estávamos, e o que Ele fez quando nós decidimos fazer com que Ele seja o nosso dono. Foi o que aconteceu, queridos. Estávamos como esse homem, largados, abandonados, depois do diabo ter feito tudo na nossa vida, mas ele se compadeceu. Ele não tinha obrigação, queridos, mas ele passou por aquele caminho e nos viu, nos colocou no seu animal e nos cuidou. É o que Cristo fez comigo e com você. Estávamos condenados à morte, ao fracasso, mas Cristo, Ele vem, cuida de nós e nos coloca de fato no lugar onde nós deveríamos estar, conectados com o Pai. Mas o culto dessa noite, querido, de fato, o ápice dessa mensagem, ela não está ligado somente ao que Cristo fez por nós, apresentado nessa parábola, mas é sobre a responsabilidade que hoje repousa sobre mim e você, pelo que Cristo fez por nós. Preste atenção nos versos finais dessa parábola, tem uma continuidade. Aquilo que Cristo começou em nós, deve ser dado continuidade. Ele termina essa parábola olhando para aquele que o indagou e disse: vai tu e faz o mesmo. Ele termina essa parábola dizendo para aquele homem que o questionou, aquele intérprete da lei: vai tu e faz o mesmo. Qual dos 3 se compadeceu desse homem?
aquele que foi o bom samaritano. Então vai tu e faz o mesmo. Sabe, queridos, nós montamos esse cenário, preparamos essa decoração, essas crianças, esses adolescentes, todo o time de voluntários se empenhou com tanto suor para transmitir da melhor maneira a mensagem do nosso Salvador, a mensagem daquele realmente que vive, a mensagem daquele, querido, que nos resgatou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma condição de escravidão, de falta, de miséria e nos conectou de volta com o Pai, e nós nos alegramos por isso, porque foi por amor. Mas a mensagem, queridos, que eu quero de fato deixar com tudo isso que você viu nessa noite, não é somente se alegrar. Nossa, que legal, eu fui salvo, realmente eu fui resgatado, glória a Deus. Mas e aí? E a continuidade? E propagarmos essa mensagem, e fazermos válido o que Cristo fez por nós, e darmos continuidade à boa obra de Cristo, e fazermos discípulos aonde quer que formos, como Cristo olhou para o intérprete e disse: vai tu e faz o mesmo. Ajudar ao próximo, se compadecer com o próximo, cumprir o que a palavra diz nesse sentido, assim como Cristo fez com nós. E sabe, queridos, eu iniciei uma mensagem na quinta-feira, onde eu abordei muitas coisas aqui a respeito de estamos em um tempo onde o homem é o centro, onde tudo muitas vezes gira em torno do que queremos, das nossas vontades. Mas quando vemos essa parábola do bom samaritano, vemos que não se tratava do que era bom para ele, mas do que o outro precisava. Existia alguém padecendo. Aquele homem parou o seu trajeto, colocou ele no seu animal, cuidou das suas feridas, teve um preço a ser pago, para que o trabalho pudesse ser continuado naquela hotelaria, naquela hospedagem. Ele tirou 2 denários do bolso, equivalente a 2 diárias de trabalho, e diz: olha, toma, e se faltar na volta eu acerto, mas continua o que eu comecei, não deixa ele morrer, continua cuidando dele. E o que nós estamos fazendo, queridos, com aquele que nos salvou e nos libertou? Estamos nos compadecendo do próximo, estamos cuidando do próximo, estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo. Vimos nessa noite o nascimento dele, mas em abril vamos presenciar a Páscoa, que é de fato o dia que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Hoje celebramos o nascimento, glória a Deus. Mas a mensagem que eu quero deixar muito clara para você, queridos, é sobre nós não negociarmos isso. É sobre nós não negociarmos isso que foi feito. O nascimento, a trajetória, o sacrifício de Cristo naquela cruz. E quantas vezes nós negociamos? Quando eu falo negociar, querido, é colocar em segundo plano. É não fazer válido. Por quê? Porque muitas vezes é mais confortável. Muitas vezes é mais leve. Muitas vezes é mais fácil não se compadecer, não fazer com que a palavra seja propagada. Olha o trabalho que o bom samaritano fez, olhando com um olhar natural. Parou o que ele estava fazendo, cuidou da vida daquele homem, colocou ele no seu animal, levou ele para um estábulo, desembolsou um recurso para que ele não pudesse morrer, mas para que o dono daquele lugar continuasse tratando e cuidando dele. E quantas vezes, querido, nós estamos vivendo um evangelho egoísta, onde muitas vezes quem está do nosso lado está precisando da nossa ajuda. O próximo não é quem é mais próximo de você, o próximo é quem está precisando da sua ajuda, independente de se você conhece ou não. A parábola deixa muito clara que não existia nenhum tipo de grau de parentesco, nenhum tipo de conhecimento. Ei, mas ele passou por aquele lugar e viu alguém necessitado e o ajudou. O que nós estamos fazendo, queridos, com o sacrifício de Cristo naquela cruz? Em pegar essa palavra e fazer ela válida, em cumprir ela, em executar o que os princípios de Deus diz. Não podemos negociar, queridos, em troca de uma vida mais leve, muitas vezes em troca de uma vida mais tranquila, no sentido de não termos um esforço de colocar o evangelho em prática. Eu não estou também trazendo uma analogia de que seguir a Jesus
é um peso, é doença, ou muitas vezes é falta. Não, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre muitas vezes, querido, colocarmos a nossa carne no nosso lugar, renovar os nossos pensamentos com a palavra e deixar com que Cristo fale mais alto por nós, para fazer valer a pena o nascimento, trajetória e morte dele naquela cruz. Porque muitas vezes negociamos isso, porque muitas vezes negociamos Cristo, trocamos ele por qualquer coisa, colocamos os princípios da palavra à venda, por propostas, e aí sabemos o que devemos fazer, sabemos os princípios que devemos praticar, sabemos o que devemos executar, mas a primeira proposta que aparece, negociamos o que sabemos que devemos fazer. Pastor, mas é mais fácil, é mais leve. Queridos, se vai confrontar a palavra, se vai negociar o evangelho, não é o caminho que devemos seguir. Foi mais fácil para o levita passar de largo, foi mais fácil para o fariseu passar de largo, mas aquele que tem a verdadeira palavra, como o bom samaritano, que é o nosso Cristo, ele para, ele cuida, ele carrega, ele até desembolsa se for necessário, mas ele não deixa morrer. Que obrigação Cristo tinha comigo e com você, queridos? Que dívida ele tinha conosco? Nenhuma. Éramos nós que estávamos devendo, mas ele passou, olhou e disse: eu vou pagar. Está quase morrendo, mas não vai morrer não. Eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou investir, porque eu acredito. É sobre isso o evangelho, meu irmão. É sobre arregaçarmos as mangas e trabalharmos. É sobre fazermos valer a pena e Cristo ser conhecido. Não vale a pena viver uma vida medíocre em prol de uma vida mais leve. Negociar o nosso propósito, negociar o que sabemos que devemos fazer em prol do evangelho. Em prol de coisas mais leves, em prol de qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor. E quantas vezes estamos negociando o nosso propósito, o propósito da palavra, o propósito daquele que nasceu, caminhou e morreu por nós, por talvez uma vida mais leve. Olha o jovem rico, talvez a passagem que possa deixar isso mais claro nessa noite. Quando Jesus lhe fez um pedido de pegar tudo que ele tinha e dar aos pobres, ele recuou, não porque Cristo queria ver aquele homem pobre, até porque, queridos, Cristo e pobreza são duas coisas totalmente distintas. Se você prestou atenção na encenação, você viu que Cristo nasceu num estábulo, não foi por falta de dinheiro, mas foi por superlotação dos lugares que existiam. Se você prestou atenção na encenação, você viu que Cristo ele recebeu os presentes mais valiosos da terra naquele tempo, quando nasceu. Queridos, nem fralda eu recebi quando eu nasci, era aquelas fraldas de pano ainda. Cristo já nasceu recebendo ouro, incenso e mirra. Pobreza e Cristo são coisas que não combinam. Mas sabe, queridos, que essas coisas não podem, ou qualquer outra coisa não pode negociar o lugar dele no nosso coração. E foi sobre isso que Jesus estava falando para aquele jovem. E o que aquele jovem fez, o jovem rico da passagem? Ele recuou. Por quê? Porque era sacrificial. Opa, vai custar demais seguir isso. Então, deixa eu continuar aqui, viver uma vida mais leve, mais medíocre. Porque Jesus falou, queridos, que aquele que perdesse pai e mãe por amor ao evangelho receberia em dobro. Sabe, queridos, em alguns momentos da nossa jornada cristã, vai ser sacrificial mesmo. Naturalmente falando, vai ser sacrificial. Vai ser muitas vezes sem a gente querer. Vai ser sem muitas vezes a gente ter a vontade. Mas por amor daquele que morreu por nós. Por amor daquele que trouxe a vida eterna por nós. Precisa ser feito. Não vale a pena viver uma vida mais leve e negociar o nosso propósito. Não vale a pena, meu irmão. Seja o preço que for, como o próprio Cristo fala nas Escrituras, carregue a sua cruz, pague o preço para me seguir. Vale a pena, vale a pena.
A mensagem que eu quero deixar muito impressa no seu coração nessa noite, não é somente contar a trajetória da nossa salvação por meio de Cristo, na história da parábola do bom semeador, mas é concluir nessa noite, deixando muito bem impresso no seu coração, que existe uma responsabilidade nossa, em dar continuidade àquilo que foi feito, em não parar em nós, mas ser multiplicado em nós, ajudando o próximo, vivendo a palavra, e assim como Cristo fez com nós, fazermos com o próximo também. Amém, queridos? Ora a Deus, queria que você pudesse ficar de pé, eu quero orar pela tua vida. Se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Queria também que você pudesse tirar um tempo para refletir aí no seu lugar, ainda com os olhos fechados. Pudesse reavaliar algumas coisas, redefinir algumas rotas. Nós estamos pouco mais aí de 10 dias para findar esse ano de 2025. E sempre em uma virada de ano a gente recalcula muita coisa, revê muita coisa. E sabe, querido, se você entende que o Senhor e a palavra poderiam estar ainda mais no centro da sua vida, que 2026 seja diferente. Se qualquer outra coisa que esteja roubando o lugar de Deus no teu coração, queridos, tira agora. E deixa com que Ele seja 100% o centro. Se são pessoas, se são bens, se são recursos, não seja lá o que for, que talvez esteja roubando o lugar de Deus, de Cristo no teu coração. Se a tua vida ela não está resumida, se a tua vida ela não é uma vida intencional em cumprir a palavra, se ela não é uma vida resumida em fazer Cristo conhecido, que 2026 seja diferente. Mas pastor, e os meus sonhos e os meus projetos? O próprio Cristo falou em Mateus capítulo 6, verso 33, que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Quando buscamos o Senhor e o seu reino, todas as outras coisas acrescentam. Cristo não é a consequência, Cristo é o propósito. As outras coisas são consequência de cumprir um propósito. O problema é que às vezes nós invertemos, nós colocamos em posições diferentes. Mas sabe, queridos, que seja diferente, que possa ser diferente, que Cristo possa ser o centro, que o que Ele fez por nós possa valer a pena.